Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eldmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado, por quê? Porque estamos lendo a Bíblia, estamos em 1 Crônicas 10, a morte de Saul e de seus filhos. Os filisteus atacaram Israel, e as tropas de Israel fugiram dos filisteus e caíram mortas no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o alcançaram e ele foi ferido por eles. Então Saul disse ao seu escudeiro: Pega a sua espada e mata-me, para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Mas seu escudeiro não quis, porque ele tinha muito medo. Então Saul pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. E assim morreram Saul e seus 3 filhos. Toda a sua família morreu junta. E quando todas as tropas de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Os filisteus vieram e ocuparam as cidades. Quando os filisteus vieram saquear os mortos no outro dia, eles encontraram Saul e seus filhos estirados no monte Gilboa. Eles os saquearam, pegaram suas cabeças e suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para levarem a notícia a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas dele no templo de seus deuses e pregaram sua cabeça no templo de Dagon. Quando os moradores de Jabes e Gileade ouviram tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os guerreiros se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo do carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia obedecido à palavra do Senhor, e também porque procurou a mulher que consulta os mortos, e não buscou o Senhor. Por isso ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1 Crônicas 11. Davi é ungido rei. Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos parentes de sangue, e antes, quando Saul ainda era rei, eras tu quem conduzias Israel na guerra. E o Senhor teu Deus também te disse: Tu cuidarás do meu povo Israel, sim. Serás príncipe sobre o meu povo Israel. E assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e Davi fez uma aliança com eles em Hebrom e diante do Senhor. Eles ungiram Davi, rei, sobre Israel, conforme a palavra do Senhor dada por intermédio de Samuel. Então Davi partiu para Jerusalém, e Jebus, e com todo Israel. E ali estavam os jebuseus, os habitantes da terra. Os habitantes de Jebus disseram a Davi: Não entrarás aqui. E apesar disso, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Então Davi disse: Quem ferir primeiro os jebuseus será primeiro comandante. E Joabe, filho de Jeruia, tornou-se comandante porque foi o primeiro a atacá-los. Então Davi habitou na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele edificou a cidade ao redor, desde o Milo em diante, e Joabe reformou o restante da cidade. Davi torna-se cada vez mais forte porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os guerreiros de Davi. Então são os capitães dos guerreiros de Davi que muito o apoiaram no seu reino com todo Israel, para o consagrarem rei conforme a palavra do Senhor, com respeito a Israel. Esta é a relação dos guerreiros de Davi. Jazobeão, filho de um Acmonita, o capitão dos 30, o qual matou de uma só vez 300 homens usando a sua lança. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, ele estava entre os 3 guerreiros. E ele esteve com Davi, em Paz-damim, quando os filisteus se ajuntaram ali para a guerra.
onde havia um campo cheio de cevada. E as tropas, elas fugiram de diante dos filisteus, mas eles se puseram no meio daquele campo e o defenderam, e mataram os filisteus. E o Senhor o salvou com uma grande vitória. 3 dos 30 capitães desceram ao penhasco para se encontrarem com Davi na caverna de Adulão. Enquanto isso, o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. Davi estava num lugar seguro e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve um desejo e exclamou: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está perto da entrada. Então aqueles 3 invadiram o acampamento dos filisteus, tiraram água do poço de Belém que estava perto da entrada e a trouxeram a Davi. Porém Davi ele não quis bebê-la, mas a derramou diante do Senhor e disse: ó meu Deus, eu jamais faria tal coisa. Estaria eu bebendo o sangue destes homens? Eles arriscaram a vida para trazerem esta água para mim, de maneira que não a quis beber. Assim fizeram aqueles 3 guerreiros. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe dos 3, e ele matou 300 homens com sua lança. E por causa disso, tornou-se tão famoso quanto os 3. E ele foi mais nobre do que os outros 2, por isso tornou-se chefe deles, mas não se igualou aos primeiros 3. Havia também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem de Cabizel, guerreiro de grandes feitos, e ele matou os 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e matou um leão numa caverna no tempo da neve. Matou também um egípcio, um homem de 5 côvados de altura. O egípcio ele tinha na mão uma lança, como lançador de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe a lança da mão e o matou com ela. Por ter feito essas coisas, Benaia, filho de Joiada, tornou-se famoso como os 3 guerreiros. E dos 30, ele era o mais famoso, mas não se igualou aos 3 primeiros, e Davi o pôs sobre o comando da sua guarda. Os guerreiros dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô e de Belém, Samote, o Arotita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoita, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aioita, Marai, o Netofatita, Elede, filho de Baana, o Nefofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá e dos filhos de Benjamim, Benaias, o Piratonita, Urai dos ribeiros de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baramita, Eliaba, o Salbonita. E dos filhos de Razem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Haratita. Aião, filho de Sacar, o Haratita, Elifal, filho de Ur. Éfer, o Mequeratita. Aias, o Pelonita. Erros, o Carmelita. Nahai, filho de Ebsai. Zeleque, o Amonita. Nahai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia. Irã, o Itrita, Garebe, o Itrita. Urias, o Eteu. Zabade, filho de Alai. Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas. E com ele, 30. Hanã, filho de Maaca. Jeosafá, o Mitinita. Uzias, o Asteratita. Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita. Jediel, filho de Siri, e Joá, seu irmão Otizita. Eliel, o Mavita. Gebirai e os Javitas, filhos de Eunal. Itima, o Moabita. Eliel, Obed e Jaziel, o Mesobaita. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe o seu trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal. Amém.